Então, agora a gente vai trabalhar com um terceiro teórico, que ele é mais ou menos contemporâneo do Saviani. Qual que era o outro que a gente estava agora mesmo? Do Libânio, do Saviani, Lucchesi. Eram os top aí dos anos 80 e 90 e são top até hoje, porque a gente debate eles até hoje. Mesmo que a gente tenha que fazer algumas adaptações, igual a gente falou, né? Nossa, tal, década de 90 o conceito era esse, então o pensamento era esse, mas muita coisa deles ficou. Então aqui do Lucchesi, lembro de estudar Lucchesi no Cefam, né? Que era o top. Quem que tá entrando na reunião agora? Ah, não, tem um querendo entrar. Pera aí, vamos libertar a pessoa. É o Gustavo. Gustavo, boa noite. A gente está aqui no livro Avaliação da Aprendizagem, um ato de amor e planejamento, né? Então, o que o Libânio ele traz de novo? O que ele traz de contribuição para a educação? É justamente trazer essa avaliação para o processo. Né? Porque antes a avaliação era um passo à parte. Tanto que o slogan aqui, né, do livro é transformando a prática docente através do acolhimento, da intencionalidade pedagógica e do desenvolvimento integral do educando. Então, é considerar a educação, a avaliação, tudo isso. E não só igual quando a gente era criança, que era um momento de punição, né? Que o professor falava, agora vocês vão ver. E eu lembro que uma vez o professor falou para um colega nosso, agora você vai ver, e o menino tirou B. Olha que sem graceza, professor. Até já partiu esse professor que a gente amava muito. Né? Mas teve isso, né? Porque às vezes a criança era à frente daquilo que o professor estava propondo. Por isso a indisciplina. Então, o trabalho docente aqui ele é colocado como uma forma, como resposta natural ao estar vivo. Então, primeiro ele coloca esse trabalho docente, esse trabalho do professor, como uma expressão da totalidade. Como assim totalidade? Esse trabalho, ele não deve ser visto como um fardo. Embora a gente esteja num tempo que outras questões que não são ensino, que não são a aprendizagem, interferem muito nessa situação de estresse do professor. Mas aqui ele fala, não deve ser visto como um fardo, mas como uma expressão habilidosa do nosso ser. Porque a pandemia mostrou, gente, não é todo mundo que tem habilidade de ensinar, mesmo que a pessoa tenha o conhecimento. E isso ele tem que ser um recurso fundamental para criar harmonia, equilíbrio, tanto em nós mesmos, como professores, quanto ao mundo ao nosso redor. E aí o Libânio, mentira, esse aqui é o Lucchesi, vai falando até da nossa participação no universo, que trabalhar é a resposta humana natural ao fato de estarmos vivos, né? E o nosso trabalho é com educação. Então, é o fato de nós estarmos vivos e de também ter outras pessoas vivas, atuantes aqui no nosso trabalho. Ou seja, sendo o nosso modo essencial de participar do universo e de nos realizarmos plenamente como sujeitos históricos e sociais. Então, ele fala do trabalho como um todo e a gente traz isso para o nosso trabalho de professor. E qual seria a motivação potencial? Então, é superar as motivações autocentradas. Autocentradas é uma palavra que eu gosto de usar para falar assim, que a pessoa é egoísta e tal, centrada na gente mesmo. Então, essa motivação, ela permite o desenvolvimento do potencial humano que está em cada um de nós, no sentido de resgatar valores como a integridade, a honestidade, a responsabilidade e a cooperação que vão emergir de um engajamento pleno na docência. Então, até a cooperação, né? De repente, eu estou lá na escola, eu tenho os meus colegas, eu posso me engajar naquele trabalho, ou também eu posso me fechar e trabalhar sozinha. Mas não tem muito como mais trabalhar sozinha, né? Todo mundo trabalha, às vezes, habilidades, as mesmas competências, as turmas são diferentes, mas uma pode auxiliar a outra.
É necessária a construção de um ambiente, né, para o nosso trabalho, sim, porque enquanto os animais apenas utilizam a natureza, o ser humano, ele submete a natureza, né, ou seja, nós mexemos na natureza e a transformamos por meio do trabalho intencional. E ali nós vamos construindo nós mesmos e modificando o meio para satisfazer as nossas necessidades. Olha que interessante como o Lucchesi, ele é filosófico aqui nessa passagem, né? E ele sai desse processo assim, filosófico e ele vai tratar da que palavra difícil! Indissociabilidade, ou seja, não dissocia, não separa planejar, executar, avaliar. Isso tudo é do professor. Primeiro, ele fala aqui, planejamento com a intencionalidade. Então, o ato de planejar, ele é o momento de decidir sobre a construção de um futuro. Qual que é o nosso futuro? Nós vamos voltar agora. 27 dia de julho, sei lá que dia que volta, né? Nós vamos voltar, nós vamos passar por um replanejamento e nós vamos programar aí o que nós vamos fazer até dezembro ou até setembro, certo? Então, a gente não volta de mãos abanando. E nesse momento, nós vamos estabelecer metas, recursos, para nós produzirmos os resultados desejados. Quais os resultados desejados? A aprendizagem dos nossos alunos. Então, é um processo que exige uma retroalimentação constante. Porque olha ali, tá, eu vou planejar, aí eu vou executar como forma real. Depois do planejamento, a execução é um projeto de dar forma real ao que foi projetado, né? Então, eu planejei tudo ali, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus livros, vou pegar meus textos, né? Utilizando recursos definidos para transformar a teoria daquilo que eu coloquei lá no escrito. Tem gente que fala, não precisa disso aqui para dar aula. Só que também um planejamento não é só para eu dar aula, é uma prestação de contas para quem me contratou. Então eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. E a teoria pedagógica em prática efetiva no chão da escola. E o que seria esse processo de avaliação? A avaliação ela vai ser a crítica do percurso, não crítica no sentido de mal dizer. Então, a avaliação ela funciona como uma ferramenta de cuidado e crítica. Crítica de eu ver, nossa, será que eu podia ter sido melhor aqui, melhor ali? Né? Poderia ter avançado mais por aqui, retroagido mais por um outro lado. Então, permitindo verificar como o projeto está crescendo e oferecendo subsídios para redimensionar a direção da ação sempre que necessário. Então, eu tive um plano, eu apliquei esse plano com os meus alunos, eu fiz a avaliação, beleza, uma resposta boa, sigo em frente. A resposta não foi o que eu imaginava. Tenho que repensar tudo de novo. Então, é um processo que exige retroalimentação constante, que é o termo que o Lucchesi usa aqui. Porque planejei, executei e avaliei, certo? Esses 3 elementos eles vão formar um ciclo vital, onde a avaliação realimenta o planejamento. E ali vai corrigir falhas, garantir que a ação docente não seja aleatória. É assim, o que eu vou dar hoje? O que eu vou fazer lá hoje? Né? Não tem condições. Né? Eu fico imaginando o pessoal da APEI, né? Olha, 9 horas por dia ali, levanta cedo e fala, o que eu vou fazer hoje? Com o dia inteiro ali, né? Mas sim orientadas por fins claros e sadios no sentido de bem definidos. Então, quais seriam as 3 tarefas docentes da concepção até o resultado? Então, primeiro, conhecimento seguro. Um professor precisa possuir clareza sobre o que ele deseja com a educação. Então, nós estamos falando com um filósofo da educação, a filosofia do seu trabalho, a ideia que norteia o seu trabalho. Então, ele precisa conhecer profundamente o educando e sua inserção social, coisa que não é difícil para PEB 1. Chega um ponto que a gente sabe até por que o menino não pinguim.
Então, além de dominar os conteúdos científicos que ensina. Não científica aqui no sentido das ciências naturais, mas científico no sentido assim, de passar por um crivo, por uma metodologia, antes de ser divulgado. Etapa 2, o estabelecimento das metas. Então, a atividade de planejar exige definir o que se deseja atingir, transformando desejos em objetivos. Objetivos operacionais que vão guiar o esforço coletivo da escola e dos estudantes. Né? Então, aquilo que eu quero ensinar, não é eu querer falar assim, eu quero. Não, eu quero dentro de um programa. Então, eu olho naquele programa, eu vejo que vai ser ensinado, eu traço ali uma meta, olha, vai ser com esse objetivo, vai ser com essa metodologia, vou usar esse material e vou transformar aquilo em conhecimento. Depois, o acompanhamento e a revisão. Então, durante a execução, o professor vai monitorar o progresso do aluno. Ele vai ver se o menino está respondendo bem aquilo que ele está propondo. Olha aqui, elucidando caminhos, tomando decisões subsequentes, baseadas na observação atenta das dificuldades e avanços de cada aluno. Por último, né, não tinha as 3 tarefas? Conhecimento seguro, estabelecimento de metas, acompanhamento e revisão. No fim de tudo isso vai ter o alcance de resultados. Aí que nós vamos ver se vão ser os esperados ou não. Então, o objetivo final é a obtenção de resultados satisfatórios que promovam o desenvolvimento das formas superiores da inteligência e autonomia crítica do sujeito humano. Ou seja, aquilo que eu alcancei está de acordo com o que eu projetei? Sim, não, por quê? Se não, o que eu tenho que fazer? Depois, os recursos metodológicos alinhando o ensino-aprendizagem. Primeiro, sucesso da aprendizagem. O foco central de todo recurso metodológico é garantir que o educando aprenda e se desenvolva individual e coletivamente, superando a mera memorização mecânica, né? Que o menino aprenda de fato. Né? Então, no centro aqui, nós temos o sucesso da aprendizagem. Depois, o que envolve esse sucesso da aprendizagem? Uma dimensão cognitiva, ou seja, utilização de esquemas didáticos e assimilação ativa de conteúdos socioculturais que permitem ao aluno compreender a realidade e atuar nela de forma mais satisfatória. Então, essa é a dimensão cognitiva, a dimensão do conhecimento. Por isso que ela está aqui tão no foco dos esquemas didáticos. Depois vem a dimensão afetiva. Que é isso? Recursos que fomentam a formação de convicções sociais, políticas e de respeito. Ou seja, aquilo que vai trazer para o lado afetivo ali do aluno. Utilizando o método dialético para desenvolver novos modos de ver o mundo e as relações humanas. Então, está ali bem no campo das relações, do diálogo. Depois tem a exercitação e os automatismos, ou seja, aquilo que é automático. Então, a prática constante e a exercitação são necessárias para fixar habilidades como automatismos básicos que servem de degrau para o avanço das capacidades intelectuais superiores. Fala assim, Miss Utineia, como assim? Esse autor ele é tão reflexivo, ele fala que a gente vai fazer as coisas no automático. Eu penso que o automático que ele fala, né, lendo assim o que ele está trazendo, é a gente já incorporar aquele hábito de não ser ali uma novidade. Né? Igual o aluno, quando ele compreende a rotina do professor. Para ele é automático, mas ele observou, ele assimilou, ele compreendeu por que o professor faz daquela maneira. Qual que é a variedade de técnicas? Né? O princípio político de interesse no aprendizado deve ser operacionalizado por uma gama variada de técnicas que respeitem o tempo e a cadência do interesse dos estudantes.
Você não pode tratar com o menino, principalmente do 1º ao 5º ano, com uma coisa só. Você tem que ter uma variedade. Depois ele fala do desenvolvimento integral, da cognição, da afetividade, da psicomotricidade. A gente não estava falando da cognição, da aprendizagem, a esfera cognitiva. O que é? Refere-se à capacidade de processar informações, construir conhecimentos científicos, isso permitindo que o aluno assimile o legado cultural da humanidade e desenvolva formas superiores de pensamento. O que é essa forma superior de pensamento, gente? É o aprender a pensar sobre aquilo que ele está aprendendo. Aprender a trazer aquilo para a sua realidade. A esfera afetiva, ou seja, o foco na formação de convicções, valores, sentimentos, isso sendo essencial para que o educando se posicione de forma crítica e ética perante a sociedade e suas contradições históricas, ou seja, é entender como que a sociedade funciona e estabelecer relações entre as pessoas ali que fazem parte da sociedade, ou seja, quem convive com a gente. A esfera psicomotora, né, que envolve desenvolvimento de habilidades físicas e coordenação necessária para a ação no mundo, integrando o corpo ao processo de aprendizagem e expressão do ser. Ou seja, a psicomotricidade é a educação do corpo, né, o movimento, as habilidades físicas, integrando isso na aprendizagem, porque eles falam, os teóricos falam muito isso. Olha, a educação ela considera criança sem corpo, que fica o dia inteiro sentada. Isso não é verdade. E a gente tem que envolver essa psicomotricidade no processo de aprendizagem. Por último, a integração humana. Então, o desenvolvimento pleno, ele ocorre apenas quando essas facetas interagem dinamicamente, né? Formando um indivíduo capaz de viver, inventar, transformar a realidade de forma multidimensional. Então, o indivíduo ele não é assim uma coisa só. Ele precisa dessas dimensões todas. Então, se fala aqui da avaliação, né? Romper com o exame. Exame no sentido assim, de uma avaliação que pune, que exclui. O vestibular ele é um exame, porém, não é todos os dias que nós estamos fazendo um vestibular. Então, é uma avaliação crítica, ou seja, que envolve todos os aspectos do aluno contra a exclusão. A avaliação que exclui é aquela avaliação, eu dou a nota e pronto, se tirou 10, se tirou 9, não importa. Né? Não importa quem está à parte. Então, primeiro, avaliação como critério de comparação. Né? Qual que é a sua principal função? Qual que é o clima da sala de aula e o uso dos resultados, quando eu estou usando o avaliar somente para comparar o aluno. Ah, fulano é primeiro, fulano foi a melhor prova e tal. De repente, você está numa situação que você está só valorizando a pessoa, né, vendo o esforço dela. Mas se aquilo for uma constante, se for só para isso, para que você está fazendo? Então, o modelo de exame, né? Qual a função principal disso? Então, é focada em classificar e rotular o aluno em padrões estáticos. O que é o padrão estático? Ele é o primeiro, ele é o segundo, ele é o último. Tá servindo frequentemente como instrumento de punição ou ameaça. É igual eu falei, o professor falou, ou você vai ver, o menino foi lá, né, quando eu estava no 7ª, 8ª série, era A, B, C, D, A era top e E não dava certo. Achou que ia acabar com o menino tirou B. E o professor ainda falou assim, a nota que você tirar vai ser a de bimestre. Nadou de braçada. Aqui. Avaliação diagnóstica, qual que é a função principal? Né? Então, tô saindo daquela avaliação que é só para classificar. Só para ver quem tirou nota boa. Não tá servindo assim para muita coisa. É, para saber quantos tiraram nota boa e quantos tiraram nota ruim. Mas se eu não fizer nada com isso, não adianta nada. A avaliação diagnóstica, ela é focada em identificar progressos e dificuldades para traçar novas rotas, servindo como um ato de acolhimento e inclusão no processo de ensino. Eu sempre tive, sempre nas formações tive avaliação diagnóstica como avaliação para tomada de decisão.
qual decisão? Eu aprofundo, eu volto, dependendo daquilo que os meus alunos estão trazendo. E como seria o clima da sala de aula de uma avaliação diagnóstica? Então, ele vai promover a autopercepção, tanto do aluno quanto do professor, corrigindo rumos, melhorando a eficácia do ensino de forma democrática. Até o aluno que ele não tem um bom rendimento, você não precisa ficar expondo ele. Ele já pega as avaliações dele, a atividade dele, ele dá uma olhada no entorno, ele sabe que ele não atingiu. E como que ele fala aqui? Que a ultrapassagem do autoritarismo, que é esse modelo de prova do exame, ela exige uma avaliação que deixe de ser um fetiche burocrático para se tornar um compromisso com a humanização do educando. Então, quando eu estou dando aquela atenção no sentido de ver onde você errou, o que você pode aprender, é um ensino humanizado. É diferente de eu dar a sentença, é 9, é 4, é 5 e pronto. E o que ele falaria que seria a avaliação como um ato amoroso, né? Esse acolhimento da verdade. O Lucchesi, ele diria que o ato amoroso da avaliação é aquele que acolhe a situação na sua verdade, como ela é, sem julgamentos excludentes. Ou seja, tirou 9, tirou 10, tirou 3, tirou 4... Vamos ver aí quais as vantagens, quais as desvantagens, mas não no sentido de culpabilizar o aluno por isso. Então, na avaliação da aprendizagem, ser amoroso significa incluir o educando no seu curso de aprendizado, garantindo que ele se sinta integrado e capaz de construir seu próprio sucesso ao longo do processo pedagógico. Como eu disse, às vezes a criança que não foi bem, ela olha no seu entorno, ela sabe que ela não foi bem. E o ato amoroso do professor é mostrar onde ela pode melhorar e o que ele vai fazer para essa melhora. E aqui, ele dá as dicas do que seria construindo sucesso, o papel da avaliação democrática. Superação da culpa, primeira coisa. Então, é preciso abandonar a visão culposa do erro, de tratar o erro como um momento do processo e tratar esse erro como um momento do processo de tentativa, acerto e erro. Ou seja, se eu quero acertar, eu preciso primeiro tentar fazer. E quando eu tento fazer, eu estou sujeita a errar. Agora, eu tenho que ver, enquanto professor, a natureza do erro. Se é um erro de atenção, se é um erro conceitual, que tipo de erro eu estou tendo. Coleta objetivo de dados. Então, isso é mais para o professor. A avaliação ela deve coletar, analisar e sintetizar as manifestações das condutas dos alunos de forma objetiva, produzindo uma configuração real do que foi efetivamente aprendido. Então, vou olhar ali. Nossa, o pessoal está indo bem por aqui. Essa parte ainda não foi bem assimilada. Então, vou colher meus dados ali para o meu próximo planejamento do mês, do bimestre, de uma próxima avaliação. Avaliação tomada de decisão, como eu falei, né? O julgamento de valor resultante da avaliação deve servir exclusivamente para embasar novas decisões que auxiliem o crescimento do aluno. Nunca para estigmatizar aquele aluno. É o fraquinho, não sabe nada. 4, compromisso com a vida, né? Então, a prática docente avaliativa deve estar imbuída do desejo de que o educando aprenda, tornando-se uma ferramenta de resistência contra modelos sociais que privilegiam a exclusão. Não, eu vou avaliar para incluir, para saber no que eu posso ajudar meu aluno. Então, o sucesso escolar ele não vem de graça. Ele é construído quando o professor assume seu papel de mediador e incentivador do potencial humano. Né? E qual que é a conclusão do Lucchesi, né? Como se Lucchesi, Libânio? Aqui, da exclusão ao acolhimento. Que a avaliação seja a ponte para uma escola mais humana, onde o erro seja aprendizado e o ensino seja um compromisso de amor e transformação social.